Ué! Hoje é dia de polo. Nós fizemos um teste aí de São Paulo até Cabreúva com a versão manual e turbo. Então lembrando que tem duas opções de motores, motor aspirado e turbo. Esse aqui é de 116 cavalos com um câmbio manual, que talvez seja o carro que mais vai vender aí, é o que todo mundo quer conhecer, que todo mundo quer saber. Então bora conhecer o novo Polo. Nós estamos aqui em Cabreúva e aí a presença de alguns patos, né? Vem visitar aqui a região. É pato ou é ganso? Eu sempre fico na dúvida, porque o ganso é perigoso, né? Isso é pato. Apesar das mudanças visuais não serem muito grandes, né? O carro ele sempre é harmônico. A gente não tem grandes surpresas quando se trata do visual do novo Polo. Lembrando que o farol é de LED para todas as versões. Essa versão aqui, reforçando, é uma versão intermediária, né? Porque ele vem com motor turbo, câmbio manual e já vem com o farol de LED. Uma coisa que eu observei aqui, ó, tem uma grade que parcialmente é aberta e parcialmente fechada. E eu acho que ou fica tudo aberto ou tudo fechado. Não sei se eu gosto muito disso, não. Os freios traseiros voltaram a ser tambor, né? E você tem ali uma restilização do farol e do para-choque também. No interior temos a chave canivete. Vou dar partida. O painel aqui ele é digital. O volante é um volante bem simples, não tem nenhum tipo de acabamento. Ele também não conta com nenhum recurso de tecnologia como um ACC, piloto automático, nada disso, porque tem um câmbio manual e realmente é um carro bem básico e um volante bastante simples. Todo o acabamento muito simples no interior dessa versão. A gente tem a central multimídia, aquela central também um pouco mais antiga, ela é mais simples, ela é menor. É uma central multimídia que eu consigo parear o Apple CarPlay e Android Auto, né, pelo cabo. Eu coloco aqui e faço o pareamento. Mais abaixo nós temos o ar-condicionado, que eu faço a regulagem de velocidade, de local e temperatura. Aqui são dois USB-Cs, um porta-objeto, o câmbio de 5 marchas, onde eu consigo aqui fazer as trocas manualmente. Aqui a gente destrava o porta-malas pelo interior do veículo. O freio de mão é o freio de mão simples, tradicional. Aqui é mais abaixo uma tomadinha 12 volts, dois porta-copos, porta-objeto. É legal ter bastante compartimento aqui, sempre usa muito. O tecido do banco eu gostei bastante, ele imita um jeans. Vou chegar mais perto para vocês verem, tá vendo? Ó, com uma costura, ele é delicado, achei bonito, bem acabado, parece realmente um tecido legal. Na lateral a gente tem também um tecido aqui no apoio da porta. Aqui é um acabamento plástico com umas ranhuras diferentes e um tom diferente para dar uma quebra, né? Um ar diferente também na porta. Mas aqui no centro a gente tem esse acabamento que lembra e imita fibra de carbono. Aqui é um plástico com mais ranhuras. O porta-luvas despenca, enfim. Segue aquela linha que vocês conhecem, né? Da Volks, uma linha bastante simples no interior. Eles tomaram o cuidado de colocar alguns detalhes imitando fibra de carbono para dar uma sofisticada, mas do mais é bastante simples e tradicional da forma que a gente já conhece. Isso aqui eu achei que ficou legal, realmente ficou bonito e harmônico esse detalhe na porta do novo Polo. Nós estamos sem o tapete, mas temos a trava aqui de segurança do tapete, coisa que eu gosto muito e sempre observo em todos os veículos. Já no banco traseiro, para entrar e sair é tranquilo, a altura com relação ao teto é boa. Eu acho que a distância com relação ao banco é uma distância razoável, mas o espaço não é tão amplo aqui atrás, né? Eu tenho 1,73 m. Para quem vai no meio, não tem condição de colocar o pé aqui, né? Teria que ficar com as pernas, né, separadas. A gente não tem saída do ar-condicionado para os ocupantes do banco traseiro, mas a gente conta com Isofix, cinto de 3 pontos,
apoio de cabeça e o acabamento segue aquele acabamento igualzinho dianteiro, sendo que a ergonomia dos bancos é favorável para quem senta nas laterais e quem vai ao meio tem um relevo, então não é tão confortável assim sentar ao meio. O porta-malas conta com 300 litros, a gente consegue destravar, como eu mostrei para vocês, pelo interior do carro ou na chave. Você tem um step aqui embaixo, que é um perfil muito parecido com o perfil do pneu que está rodando. Opa, quase apanhei aqui para tirar esse tampão, hein? Aliás, o tampão podia ser um pouquinho melhor. Ele é 185 6015, o que vem rodando no carro 185 65, rodas aro 15. São 116 cavalos com 16,8 kgfm de torque. Lembrando que esse motor, ele é um motor que veio do bloco do Up TSI, né? Mas todo refeito, todo novo, com novas correias, tudo novo. Então ele é muito bem construído, casado com aquele câmbio de 5 marchas. Eu mostro para vocês um pouquinho na estrada o comportamento do novo Polo. Bom, são 116 cavalos com aproximadamente 17 kgfm de torque. A gente está aqui num teste com um câmbio manual de 5 marchas. Eu vou dar uma reduzidinha para dar uma esticadinha depois. Então, terceira marcha a 88 km por hora. Vou precisar colocar pé no fundo, ó. Como todo carro da Volks, né? Eu tô trocando a marcha aqui, eu não precisaria, eu poderia ter esticado um pouco mais. Chovendo molhado. Eu acabo usando essa frase para vocês porque o conjunto é muito bom, é muito preciso, o motor é muito esperto, reage muito bem, mesmo tendo essa redução, né, um pouco em potência, um pouquinho aí no torque, mas é um carro muito bem equilibrado e muito espertinho, principalmente com esse câmbio manual. Segunda marcha, pé no fundo. Ó, nem consegui usar muito do carro, tá vendo que a estrada tá cheia, mas rapidamente eu consigo fazer uma ultrapassagem. Estou em segunda, passei para terceira, então carro de fato ágil. E a outra grande mudança que eu senti logo que eu sentei no carro é a questão do amortecedor, porque eles deixaram o carro um pouco mais macio para o uso urbano. E isso, para quem não gosta do carro muito durinho, né, que nem um carro mais acertadinho, para o dia a dia o carro confortável é mais interessante de fato. Então o Polo hoje ele vem com esse amortecedor um pouquinho mais trabalhado para pensar no conforto do que propriamente na aerodinâmica, na performance. Ninguém vai sair com um carro, né, 1.0 classificando no dia a dia. Então, mas aquela nossa boa garoto, um teste delicioso, super aprovado, mais do que aprovado, vocês já sabem, né, o nosso carinho pela dirigibilidade de todos os carros da Volks. Bem, vamos às vacas frias. Se você está aqui até agora, dedo no like, sem preguiça, se inscreve no Michele J, ativa o sininho das notificações para receber sempre material novo aí. A gente já voltou com tudo nas gravações, hein? Então bora lá. O que acontece aqui no Polo, no novo Polo? Ao meu ver, essa versão que a gente testou, de fato, ela vem numa gama, provavelmente, de alguém que compraria o Gol, né? Resumindo, ele ganha, assim, em performance, né, com relação, mesmo perdendo um pouco em cavalos e perdendo um pouquinho, né, da performance que ele já tinha, ele continua muito bom. Então a gente testou isso para vocês na estrada. Outro ponto positivo é o consumo de combustível, que fica na casa dos 14 km por litro, com gasolina em circuito misto, o que é super positivo. Eu ainda não andei um volume muito grande com o carro para te dar a certeza que faz isso, mas segundo o fabricante ele faz essa média, o que é bem legal. Apesar de ter perdido 2 airbags, ele vem com 4 ao invés de 6 airbags antes. Ele tem o terceiro e o quarto airbag lateral, ele sobe um pouco mais na coluna B, protegendo então mais a cabine e todo o espaço aqui interno. Outra coisa que a gente tem que lembrar e falar é um pouco de estrutura física, de handling mesmo, de tocada, de torção, que isso é uma coisa que vocês não conseguem enxergar, eu não consigo olhar, mas eu consigo sentir se colocar o carro em uma pista e fizer uma dinâmica mais forte de tocada. Nesse trechinho sinuoso deu para sentir o carro, deu para sentir a torção da carroceria, onde eu posso te dizer que desde
que eu testava lá o Up TSI, né, na pista de Piracicaba, o próprio Polo, o próprio Gol. Os carros têm uma torção muito boa, significa que os materiais são muito rígidos, trazendo uma estrutura e uma qualidade, né, em proteção para o motorista e passageiros, e também uma qualidade na tocada. Enfim, acho que é isso. Creio que não esqueci nada do Polo, mas ele vai brigar numa categoria de quem comprava o Gol nessa versão. Os outros, obviamente, estão numa categoria acima. O Highline vai ser um carro que vai ter uma performance superior por conta do câmbio, não de tocada, mas em si de conforto, qualidade. Então, talvez ele entre em outra gama, mas o que eu vejo hoje do Polo, ele vem substituir aquele futuro comprador do Gol, que seria uma boa opção nessa configuração. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dedo no like, sem preguiça. Beijos e até a próxima. Fui!